Oi, gente, tudo bem? Sextou. Às vezes, não é que você é o melhor nisso. Às vezes, você é a única opção do Senhor. Todas as outras pessoas estão na direção oposta ao que Deus quer, entendeu? E você foi a única pessoa que se apresentou, que entendeu e que está indo na direção que Deus quer. Mas ao longo do caminho ele vai te elucidar e te tornar mais preparado. Amém? Vou de livro de perguntas e respostas, então vamos com muitas perguntas. Eu gosto muito disso aqui porque é pergunta com mais pergunta e as perguntas movem o mundo. E o nosso mundo interior, ele precisa se movimentar. É isso que eu tô sentindo agora. Ele precisa dar uma balançada aqui para reordenar algumas coisas. Nós vamos falar de dinheiro. É o capítulo 5. Vamos lá? Qual é a importância do dinheiro para a sua felicidade? Não é importante, um pouco importante, essencial. Com que frequência você fala sobre dinheiro ou sobre o que comprar com ele? Raramente, de vez em quando, com frequência. Embora o dinheiro seja indispensável para muitas coisas, ele pode causar estresse, estragar amizades e destruir a sua relação com Deus. Sem dúvida, o modo como você encara o dinheiro exerce uma grande influência sobre você. E aí, vou direto ao assunto, ó. Você tem ficado estressado por causa do dinheiro? O dinheiro estragou suas amizades? O dinheiro tem estragado ou está estragando as suas amizades? O dinheiro destruiu a sua amizade com Deus? O dinheiro realmente te separou de Deus? O que nos separará do amor de Deus? Será que foi o dinheiro? Já que Deus falou assim, você foi o único que se apresentou na direção que eu quero. Que direção é essa? E é em relação a dinheiro, mas você não é bom ainda. Mas Deus pode te preparar melhor. Como posso ganhar dinheiro? Reconheci os ienes aqui. Tem uma mão com notas de até do Brasil também, de vários países. Olha, reconheci 5.000 ienes e 1.000 ienes. Legal. Saudade. Quero ter dinheiro para comprar um carro, disse Sérgio. Eu gosto de fazer compra, disse Lauriane. Há algumas coisas excelentes que eu gostaria muito de ter, mas meus pais não podem comprar, disse o Mike. E você quer ter dinheiro para quê? Talvez você queira ganhar dinheiro para ajudar a sua família.
para comprar roupas, itens pessoais, ou reduzir a pressão econômica sobre outras pessoas. E aí ele cita aqui, ó, Mateus 6:33. Busquem primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí outra pergunta é o seguinte: você deveria buscar um emprego ou trabalhar por conta própria? Olha o Jonathan que ele fala: se a sua felicidade depende do que você tem, você jamais será feliz. Sempre haverá algo novo que vai querer comprar. É preciso aprender a contentar-se com o que tem. Aqui fala mantenha o equilíbrio. Daí tem uma moça numa bicicleta com uma mochila pesada nas costas, 2 pacotes do correio, um monte de caixas e tentando equilibrar tudo aquilo. Talvez o seu fardo está muito pesado. Ou se, aqui, ó, falta energia, falta tempo, falta disposição. Está trabalhando demais. Plano de ação. Vou aumentar minhas chances de conseguir um emprego por... Não sei se você pretende fazer algum curso. Ó, não vou trabalhar mais do que quantas horas por semana? Não vou ultrapassar isso, né? Vou colocar um limite aí. Aí aqui ele fala, ó, gostaria de perguntar sobre dinheiro. Conversar sobre dinheiro. Ó, respeite o dinheiro, não o ame. Nas mãos de um bom chefe de cozinha, uma faca afiada é uma ferramenta útil, mas a mesma faca nas mãos de alguém inexperiente ou distraído pode causar sérios danos. O dinheiro é como uma faca afiada. Se você sabe usá-lo, ele é útil, mas se não for cuidadoso, você pode se machucar. Por exemplo, o apóstolo Paulo nos alertou contra desenvolver amor ao dinheiro. Para satisfazerem o desejo de ficar ricos, alguns sacrificam amigos, família e até a relação com Deus. Nossa, até engasguei, eu tô achando que é isso mesmo. Por causa de dinheiro, esse sacrifício. O resultado é que se transpassam todo com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Qual é a lição? Aprenda a usar bem o dinheiro. Respeite, não o ame. Sobre dinheiro, né? Horários, né? Organização do seu horário, da sua programação, como ganhar mais ou como gastar esse dinheiro. Gastar mais ou menos, depende, né? A gente sempre pensa que o problema é gastar mais, mas tem pessoas que são avarentas, então, no caso, elas teriam que gastar mais, por exemplo. Às vezes você tem o dinheiro, mas não vai lá comprar o que precisa porque é avarento. Não vai lá pagar alguma coisa porque é avarento, entendeu? Isso é pecado. Então, por isso que não se sabe se é gastar mais ou menos. Depende de cada caso.
porque o dinheiro ele é uma utilidade. Será que você precisa resistir às pressões da situação? Resistir para manter o equilíbrio espiritual. Às vezes esse dinheiro te tira do equilíbrio espiritual. Entendeu? E isso é muito difícil para você. Voltar ao equilíbrio, porque já está assim há muito tempo. Eu dizer, engraçado, ele vai capítulo 5, agora ele vai no 19. Enfim. Como posso administrar meu dinheiro? Com que frequência você acha que não tem dinheiro suficiente para gastar? Nunca, às vezes, quase sempre. Com que frequência você compra coisas que não pode pagar? Nunca, às vezes, quase sempre. Com que frequência você compra algo que não precisa só porque está em liquidação? Nunca, às vezes, quase sempre. Eclesiastes 7,12. O dinheiro é para proteção, mas a vantagem do conhecimento é que a própria sabedoria preserva vivos os que a possuem. Engraçado é que ele faz um paralelo: dinheiro ou sabedoria. O dinheiro ele protege, mas não tanto quanto a sabedoria. Então tem muitas pessoas que se expõem porque tem dinheiro. Uau. Vou dar um exemplo. Eita. Do que Deus está me mostrando, né? Por exemplo, vamos colocar assim 2 jovens, né? 2 jovens de 19 anos, né? Recém-feitos de 19 anos. Os 2 têm os mesmos sonhos e gostam muito de carros, né? Principalmente os homens gostam muito de carros, né? E o carro tal, o carro, né? Enfim. Só que um deles, o sonho não é só um sonho. Ele ganhou um carro do pai dele, né? Assim que ele fez 19 anos. E ele começa a sair com os amigos, né? Arrumar paquerinhas, né? E sair para as festas, final de semana, hoje é sexta-feira. E é o que fala aqui, o dinheiro é para proteção, mas a vantagem do conhecimento é que a própria sabedoria preserva vivos os que a possuem. O outro não, tá em casa, tá triste. Poxa. E eles estudam na mesma escola, digamos assim. Esse outro rapaz estuda lá, tá lá porque ganhou uma bolsa. Escola não, né? Vamos colocar que eles estão na faculdade já, né? Escola não, 19 anos. E esse colega, um deles é pobre, né? Eu queria evitar essa palavra, mas é pobre. O outro não, né? O outro é rico. Então ganhou o carro do pai e o outro ficou assim, nossa, que legal. Só que
pelo fato dele ter o dinheiro, ele expôs a vida dele. Porque no final de semana, né, ele saiu, começou a tomar todas, né, a fazer coisas dentro do carro com as suas paqueras enquanto estava dirigindo. E numa dessas, o carro bateu muito forte. Bateu, machucou ele, machucou a menina que estava com ele. E o dinheiro, que era para proteção, matou as pessoas que estavam ali. Por imprudência, por falta de sabedoria. Então, nem sempre, né? E às vezes, esse machucar pode ser um machucar por dentro. Entendeu? Como eu disse, às vezes as coisas têm que balançar dentro para que Deus endireite as veredas. E às vezes esse machucar machucou por dentro, construiu um altar dentro de si. Entendeu? Aqui fala, não se preocupe, eu estou parafraseando, tá? Com o dinheiro que você não tem. Administre bem o dinheiro que você recebe, é só isso. Porque é isso que Deus vai cobrar, né? Nós não somos mordomos de tudo aquilo que recebemos de Deus? Então, Ele vai cobrar de nós a administração daquilo que temos e não daquilo que não temos. Então, preocupe-se com isso. Ó, que interessante. No que você tem gastado, porque os seus gastos revelam sobre você. Os seus gastos revelam as suas prioridades naquilo que você gasta. Entendeu? Ó, esse jovem, por exemplo, ele ganha um carro e ele começa o quê? Ele nem tomava álcool antes. Começa a tomar álcool. Começa a dirigir com violência no trânsito, né? A acelerar contra outras pessoas na rua, ciclistas, pedestres, animais. Ele começa a se tornar promíscuo. Então, o dinheiro ele vai revelando os gastos dele vão revelando a prioridade dele, né? E se de repente ele ganhasse esse carro e ele pensasse, nossa, vai me ajudar para ir para a faculdade, aí mostra o quê? O gasto dele é a prioridade dele, né? Ah, eu vou fazer um serviço voluntário, então esse carro vai me ajudar a ir ao serviço voluntário, porque, sei lá, eu gosto de trabalhar com idosos, por exemplo. Ah, eu vou estar ali fazendo esses, entendeu? Ah, eu vou usar o carro para ir à igreja. Ah, eu ganhei esse carro do meu pai, agora, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo um amigo tal que mora tão longe. Aí ele, entende? Vai mostrando as prioridades dele. Ganhei meu primeiro salário. Ah, agora eu vou poder fazer, sei lá, ele precisava de um tratamento de saúde, alguma coisa. Agora eu vou poder fazer, entendeu? Revela as prioridades dele. Vai revelando. Fala sobre você aquilo que você gasta. Ó, se tiver o hábito de usar seu dinheiro para ajudar outras pessoas, então suas ações, não apenas suas palavras, mostram que você realmente se importa com elas. Tiago 2, 14 a 17.
E aí eu vejo o quê? Um pai, uma mãe, ou dois pais, né? Os dois passam a ganhar mais. Só que um investe na família, o outro vai investir no bar, nas prostitutas, entendeu? Nos seus próprios interesses. Ah, mas eu não estou mais com a mãe do meu filho. E não investe na criança, entendeu? Eu acho bem interessante esse negócio dos filhos, né? Geralmente as crianças elas ficam com a mãe e com a mãe é sempre assim, tudo que é da mãe é do filho, exatamente tudo, tudo. Agora o pai é bem diferente o relacionamento da criança com o pai. O pai ele tá sempre lutando contra o filho. Eu digo do pai e o filho que não moram na mesma casa, né? Cuja família foi dividida, né? Uma casa dividida sobre si mesma não subsistirá. Então, assim, o pai, ele luta na justiça contra os próprios filhos, né? Para tirar da boca das crianças o alimento. A mãe não. Ela nem come para que o filho tenha. Ela deixa de ter, ela deixa de comprar, ela tira daquilo que é dela. Ela não tem aquilo que é dela. Tudo que é dela é dos filhos. Enfim, eu acho bem interessante isso. Porque é sobre dinheiro, né? E isso é assim, praticamente 100%. Aqui fala sobre a importância de você ser organizado, organizada sobre o seu dinheiro. Organize o seu dinheiro. Talvez falte controle para você nos gastos, né? Então, veja isso. Assuma o controle. Ó, cuidado com o cartão de crédito. Cuidado. Se você organizar o seu dinheiro, creio que você possa ter uma poupança. Ó, mantenha um registro do que compra e confira cuidadosamente se bate com a fatura mensal do cartão. Isso é para se certificar de que estão lhe cobrando apenas o que você gastou. Pague imediatamente a conta do cartão de crédito. Se possível, pague o valor total. Eu ia dizer isso aqui, quer ver? Mais pra frente ele fala, evite usar o cartão de crédito. Não use o cartão de crédito, eu ia dizer. Ó, faça um orçamento. E de repente você acha que tá pagando barato, tá pagando caro por causa dos juros, né? Ajuste seus hábitos. O dinheiro tem seu lugar, mas não é tudo, diz um jovem chamado Mateus. Nunca deve ser colocado à frente da família ou de Deus. Por que você acha difícil lidar com dinheiro? Por que você deve aprender a lidar com dinheiro enquanto ainda mora com seus pais? Ou por que você deve aprender a lidar com dinheiro enquanto ainda é solteiro ou solteira?
De que maneiras você pode usar seu dinheiro para ajudar os outros? Ó, ele dá um exemplo: orçamento para despesas, quantia real gasta, alimentação, roupas, telefone, entretenimento, donativos, poupança e outros. Devo morar em outro país? Aqui fala sobre alguém que quer morar em outro país para ganhar mais dinheiro e poder ajudar a família. Quais são os requisitos legais? Qual é o custo financeiro total da mudança para outro país? Aqui, ó, o que faço agora que prova que eu teria condições de cuidar de minhas necessidades físicas em outro país? Tipo, será que você realmente dá conta de morar em outro país? Não sei com quem você vai. Ó, você já procurou conselho de pessoas maduras que já moraram nesse país para onde você quer ir ou já moraram no exterior? Seria melhor procurar alguém que já morou neste, né? Para onde você quer ir. O que meus pais acham dessa ideia? Qual o motivo que eu tenho para morar em outro país? Eu ia dizer aqui não só ouvir o conselho, tem o endereço, né? Dessas pessoas que moram nesse país, entendeu? Para você não ficar só. Você vai para morar com outras pessoas em outro país? Qual a religião delas, né? Ó, como elas são, né? E que influência elas exercem sobre você ou podem exercer? Que perigos morais, físicos e espirituais eu poderia enfrentar? Honestamente, que benefícios espero ter por morar em outro país? Ó, o 20. Que fazer se minha família é pobre? Aqui fala sobre o Gregory. Ele mora na Europa Oriental, não tem condições de comprar roupas, aparelhos eletrônicos que alguns jovens no Ocidente podem comprar. Como ele está frustrado, ele pensa em morar na Áustria. Ó. Exemplo a seguir: a viúva pobre. Jesus observava os ricos colocarem suas contribuições nos cofres do templo. Na multidão, ele viu uma viúva necessitada que doou 2 pequenas moedas de muito pouco valor. Lucas 21:2. Jesus elogiou seu ato generoso. Por quê? Porque os outros haviam doado dos seus excedentes, mas ela, de sua carência, lançou neles tudo que tinha, todo o seu meio de vida. Marcos 12:44. Suas prioridades são as mesmas da viúva? Está disposto a dedicar tempo e dinheiro ao serviço a Deus? Como a viúva necessitada, você pode contribuir para a manutenção de locais de adoração. Também pode dedicar seu tempo e dinheiro a ajudar outros a aprender sobre Deus. Deus percebe e apreciou o que a viúva deu à sua obra. Se a sua prioridade for fazer a vontade de Deus, Ele também vai apreciar isso e vai ajudá-lo. Mateus 6:33.
Concentre-se nas coisas boas que possui. Melhor um prato de verduras onde há amor do que um touro cevado e com ele ódio. A gente tem muita ilusão sobre as pessoas que têm muito dinheiro, sabe? Sabe por quê? Talvez a gente veja na novela aquela situação de família margarina, a pessoa tem um trabalho, né, perfeito e tudo é tão perfeito. Só que isso é ficção. Olha o que alguém disse aqui. Ah, não, olha, tá em 1 Timóteo 6:8. Se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Amém, glórias a Deus. Ó, eu não sei se você tem passado por zombaria, olha, por ser pobre, né? Ó, eu tinha de aguentar um pouco de zombaria, admite Eldred. Mas o principal era que nossas roupas eram limpas e serviam a propósito. Eu acho que que acontece? As roupas dele, quando ele ia para a escola, olha isso aqui, eram gastas demais, desbotadas, entendeu? Assim, tava limpo e bem vestido, mas era muito diferente dos outros colegas. Então, os colegas não se aguentavam e faziam piada, né? E aí ele se sentia mal. Mas ele estava no melhor que ele podia estar e não era suficiente. Ó, desenvolva sua autoestima. Ó, James, de 11 anos, morava com a mãe e a irmã numa favela perto de... Eu tô com dificuldade de ler esse nome. É uma cidade da África do Sul. Materialmente não tinham quase nada. No entanto, James tinha bens valiosos, tempo e energia e gostava de usá-los para ajudar outros. Todo fim de semana, James se oferecia para ajudar na construção do salão do reino. Isso não só preenchia o tempo que demoraria a passar por falta do que fazer, como também lhe dava senso de realização pessoal e aumentava a autoestima. Então, você fazer algo para Deus vai fazer com que você se sinta melhor. Entenda o momento que você está passando, dificuldade financeira, entendeu? Ó, plano de ação. Escreva quais são as coisas boas que você tem. Usarei essas coisas para ajudar outros. Ó, eu tenho isso, isso e isso. Ótimo, viu? Você já tem uma bagagem para poder ajudar muita gente. Todo mundo tem alguma coisa. Lucas 12:15. Mesmo quando alguém tem abundância, sua vida não vem das coisas que possui. Conheço a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. No fim, por exercerem fé no sangue derramado de Jesus e demonstrarem isso por meio de obras, eles se tornariam extremamente ricos, recebendo a coroa da vida imortal. Apocalipse 2, 9 e 10. Olhe para o futuro. A Bíblia diz: encontraram-se o rico e o de poucos meios. Aquele que fez a todos eles é Deus. Provérbios 22, 2. Deus fez o rico, fez o pobre. A questão não é o quanto de dinheiro que você tem, mas como é que você usa esse dinheiro e se não há altares no seu coração. Porque também no coração do pobre pode ter um altar, entendeu? Sobre o dinheiro. Porque ele deseja esse dinheiro.
Digamos, sabe que eu tô vendo assim? O dinheiro tá aqui. E aí, tem uma pessoa que já tá com ele. A outra tá longe. Mas é uma distância pouca, entendeu? E como se Deus, em algum momento, ele dá a largada. Essa largada é assim, ó. Tá tudo fechado. Em algum momento, Deus vai ressoar assim, como se fosse uma corneta com um anjo, né? E essa pessoa, a hora que abrir essa porta, ela vai que nem um cavalo, quando, sabe, dá o apito, não sei o que é para corrida, né? Corrida de cavalos. Daí sai correndo até esse dinheiro. Por mais que a outra que já esteja lá com esse dinheiro talvez esteja menos cansada, menos ansiosa, com menos cobrança, o que vai importar é o que vai fazer a partir do momento que pega aquilo nas mãos. Entendeu? Aqui fala, ó, não é sábio recorrer a drogas, álcool ou outras substâncias para fugir da realidade. Que muitas pessoas, diante de alguns problemas, que vê que eu vi um caso, na verdade mais de um caso. Tem um pai de família, né? Tá tudo bem, aquela família margarina, tranquilo, tipo, não sobra, mas também não falta, né? De vez em quando eles conseguem ter uma poupança, fazer uma viagem de férias e do nada a empresa resolve fazer daqueles cortes. E corta esse pai de família. E ele não é uma pessoa que, quando tem problemas, ele fala, quando está doente, ele esconde, ele absorve tudo sozinho. O que ele faz no caminho para casa? Ele não volta para casa. Ele resolve não voltar porque ele não tem nem sequer coragem de comunicar à esposa que ele perdeu o trabalho, porque ele acha que a esposa não vai amá-lo. Ele acha que a esposa amava ele por causa do trabalho dele, por causa do dinheiro dele, porque ele dava conta de tudo. A partir do momento que ele não dá mais conta, então ele não volta para casa. No final das contas, o que? Esse homem fica desaparecido, a família acha que ele morreu, na verdade, ele virou um mendigo. Ele não soube lidar com aquele fracasso. Ficou pelas ruas, alcoolizado. Ó, qual o seu maior problema em relação a dinheiro? Esse é o meu problema. Qual é? Ó, vou fazer mais um, 6. Ó, vamos falar sobre os seus pais. Ó, já que nós falamos de dinheiro até aqui, seus pais eram ricos, eram classe média, ou eram pobres? Qual a influência que seus pais tiveram sobre você em relação a dinheiro? O que seus pais te ensinaram em relação a dinheiro? Seu pai era bem empregado, a sua mãe trabalhava fora ou era dona de casa? Como é o relacionamento seu com seus pais? Ou como foi? Algum dos seus pais é ou era viciado em alguma coisa? Seus pais estavam ou estão sempre brigando? Seus pais se separaram? Como era o casamento? Como foi
Como é o casamento dos seus pais? Ó, 21. Eu não entendo esse negócio. Ele sai do 6 para o 21, mas enfim. Como posso lidar com as críticas? Olha, eu vou ler a imagem aqui para vocês que tá muito engraçado. Tem uma mulher aqui numa cozinha com pano de prato na mão. Será que é você? Ela tá olhando pro lado, tipo assim. Que isso? Enquanto tem uma outra senhora bem mais velha. Será que é a sogra? Ou é a mãe dela? Que tá com uma lupa na mão. E tá com a cara bem séria, tipo assim, investigando, ou será que ela tá vendo, né, o que ela faz? A outra mais jovem, o que essa mais jovem faz? Então a mais velha está com a lupa na mão, na mão assim, no olho, e com a cara séria, ou quem é essa? Será que tem alguém te investigando? Te julgando, né? E aí você tá assim, meu Deus, tipo, tô no meio da minha cozinha. Ó, minha mãe parecia um detetive, sempre procurando falhas no que eu fazia. Antes de eu poder terminar uma tarefa, ela inspecionava meu trabalho à procura de erros. Meus pais só me davam sermão. Diziam que parecia que eu não conseguia me organizar. Eles não me deixavam em paz, diz o James. Você tem a impressão de que seus pais, ou pode ser outra pessoa, sua esposa, seu esposo, ou seus filhos, seu patrão, nunca ficam satisfeitos com o que você faz? Você acha que todos os seus movimentos são examinados por meio de uma lupa? Quem é que está com a lupa na mão? Quem é que está te colocando, sabe assim, contra a parede? Quem é que está te observando? Quem é que está te julgando? Quem é que está te avaliando constantemente? Quem é que está te aprovando, te reprovando constantemente? Quem é que está entrando, né? Sei lá, na sua casa, metendo o bedelho onde não deveria, né? Quem é? Por que está fazendo isso? Qual crítica você tem recebido ou cobrança? E isso é muito irritante para você. Você tem recebido conselhos ou disciplina dessa lupa, dessa pessoa que fica te observando? Aqui fala, ó, a disciplina é uma demonstração de que seus pais amam você. Então, de repente, eu tô vendo um casal, uma moça recém-casada, recebe a mãe, às vezes pode ter bons conselhos. Sabe que eu lembro que meus pais tiveram uma briga, que eu lembro do casamento inteiro deles, uma única briga. Não que tiveram uma única briga, mas eu digo uma briga capaz de separar os dois. Eu me lembro, foi só essa, porque meu pai saiu de casa, né? Todas as outras ele se aguentava ali, depois, sabe? É como assim? Eu vejo assim, o casal ele vai ter várias brigas, enquanto eles estão dentro da casa se aguentando, a casa continua, porque é que nem a tempestade, tá? Tá acontecendo aquela chuva, aquela tempestade, pode até entrar água dentro da casa.
Vocês podem até se agredir verbalmente, fazerem cara feia um pro outro, entrar água dentro da casa. Não sei se já entrou água dentro da sua casa, aqui na minha casa já. E aí depois você vai ter que resolver a bagunça, né? De preferência no mesmo dia. Minha mãe sempre dizia, não pode dormir brigado. E aí você vai ter que pegar balde, rodo e os dois irem tirar essa água que entrou, né? Agora, quando um deles sai da casa, aí eu ia dizer aí que o diabo gosta, né? Porque enfraquece, né? Um saiu, enfraqueceu já. Já não são dois, é um, né? E aí eu lembro que a minha avó visitou minha mãe e aí foi aconselhar minha mãe. Porque a minha avó disse, não sei se ela já tinha conversado com meu pai, talvez já tivesse conversado e falou assim, ó, já conversei com ele, por ele falou que ele volta, mas você tem que ficar calma, você tem que, tipo assim, facilitar não facilitar, estar disposta a uma reconciliação, é isso, né? E aí minha mãe aceitou, meu pai voltou, enfim. A Bíblia diz que o pai repreende o filho em quem tem prazer. Talvez você esteja sendo repreendido ou repreendida por desejos pertinentes à mocidade. Ah, mas eu não sou mais tão jovem. Mas talvez ainda não tenha saído dos mesmos problemas lá da adolescência. Desejos irrefreáveis, entendeu? Ó, mas isso magoa, ó. Tá falando sobre a disciplina. A disciplina magoa. Ó, nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria, mas sim de pesar. Hebreus 12, 11. Aqui fala de adolescentes, mas a nossa personalidade ainda está mudando. Conforme os fatos que acontecem na nossa vida e a maneira como a gente reage, a nossa personalidade ela continua se refazendo, assim como as nossas células. Eu sei que a psicologia, a medicina, a maneira como nós, né, que não somos especialistas, a gente vê essas teorias sobre um ser humano adulto pronto, assim que eu sempre vi, assim que sempre me apresento. A partir do momento que você fez 18 anos, né, segundo o direito você já é capaz, né, dos seus atos civis, de ser punido também criminalmente, parece que você é um ser pronto, que nem um boneco de plástico que sai da fábrica, tá pronto. Não é assim. A gente continua em formação. E outra, podem ter coisas formadas em você que podem se corromper, se desfazer, se desmaterializar, entendeu? Pode ser uma característica física, uma qualidade, pode ser um defeito que se desmaterializa. Pode ser que você não tenha um vício, aí materializa um vício. Então, ou você tem um vício, ele se desconfigura em você. Você se liberta disso. E as células, a gente está constantemente envelhecendo, você... Enfim. Você pode estar, ia dizer, fazendo uma atividade física, então você pode estar se
criando músculos, entendeu? Massa muscular. Tudo está se modificando o tempo inteiro, né? Ó, interessante isso que eu falei, ó. Eclesiastes 7:20. Todos os humanos estão muito longe da perfeição. Ó o que diz a Marlene. Por toda a minha vida era minha mãe berrando e eu respondendo a ela. Mas agora tento pôr em prática o que a palavra de Deus diz. Isso dá certo. Minha mãe começou a mudar de atitude. Por aplicar aquilo que a Bíblia diz, passei a entendê-la melhor. Nosso relacionamento melhorou. Marlene. Todos nós tropeçamos muitas vezes. Se alguém não tropeçar em palavra, este é o homem perfeito. Tiago 3:2. Talvez, olha o que ele fala, né? Não tropeçar em palavra. Talvez você está sendo observado ou cobrado a cumprir sua palavra. Não sei se é isso. Você deu sua palavra, né? Para ser homem perfeito ou mulher perfeita. Estou tentando cumprir minha palavra com Deus ou com quem seja. Ó, mas não se culpe, né? Se a outra pessoa não cumpre sua palavra, se é desleal com você, ó. Porque aqui fala, ó, de uma mãe que está se sentindo fracassada por não conseguir algum resultado com o filho ou a filha. Você pode aconselhar, você pode estar ali presente, isso não significa que a pessoa vai ser tocada, entendeu? Às vezes pode, eu fui tocada, sabe, por essa palavra, mas aí volta a fazer as mesmas coisas, né? Aqui fala sobre um espírito frio. Aqui fala sobre um espírito frio quando está sob fogo cruzado. Manter a calma. Mas depende se esse espírito frio não é uma frieza espiritual, né? Escute, escute o outro. Escute. Às vezes você chega num ambiente e é muito rápido, você pode fazer um julgamento, como essa mulher que está com a lupa na mão. Você olha a circunstância, né? Você precisa escutar o outro. Na verdade, eu acho que não é nem escutar, é passar tempo. Não é escutar, não é fazer uma visita rápida como se fosse uma agência sanitária, entendeu? De saúde sanitária, não. Você precisa passar tempo. Como é que se conhece uma criança? Passando tempo com ela. Qualquer pessoa de qualquer idade. Então, às vezes, as pessoas te julgam mal porque elas não passaram tempo com você. Aqui fala: se extrair as pepitas de sabedoria das críticas que recebe, você ganhará um tesouro muito mais valioso do que ouro. Críticas fazem parte da vida. Enfim, já que nós falamos sobre dinheiro, nós falamos sobre o relacionamento com os pais, né? Como é que foi a criação, o relacionamento deles, o que eles nos falaram sobre dinheiro e sobre uma pessoa que fica em cima, investigando, pressionando, cobrando, analisando, né? E falamos sobre a importância que
A única coisa que traz o verdadeiro conhecimento, você sabe quem é outra pessoa, é presença, passar tempo, gastar o tempo, gastar os seus ossos, a sua vida, sei lá, passar tempo, né? Então, sim, visitas rápidas, encontros rápidos não fazem com que você conheça alguém. Viver o tempo bom e o tempo mal. E com as pessoas. Viver o tempo bom e o tempo mal, né? Juntos. Solucionar problemas. É como se, às vezes, a vida, sabe o que eu tô vendo? Fosse... reúne um grupo de pessoas, né? Às vezes é a sua família. E aí esse grupo, ele é selecionado para solucionar problemas. Então vocês falam, nossa, só aparece problema um atrás do outro. E juntos vocês são mais fortes, unidos, e vocês solucionam problemas. Só que você não vê com 1, 2 anos, 3, 4, 5, os laços que vocês desenvolvem juntos. Não é o mesmo do que você vai numa festinha, conversa com uma pessoa, com outra, nossa, que cara bacana, que moça bacana. Não é o mesmo laço do laço que você tem com as pessoas com quem, sabe, essas pessoas desse grupo, com quem você soluciona os piores problemas. Você passou os piores sufocos, né? Foi de madrugada, foi na hora do almoço, né? Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, né? E você sabe. E esses relacionamentos ainda vão se desenvolvendo. Deus vai nos colocando próximos de pessoas. Às vezes são com os nossos próprios de sangue, às vezes são com estranhos que se tornam como irmãos. E aí, a gente precisa aprender o que Deus está falando, a desenvolver a nossa fé, a nossa autoestima e perseverar no momento bom e ruim. Às vezes você acha que o perigo vai ser um momento ruim. Às vezes você está enganado. O perigo às vezes é um momento bom. Lembra do rapazinho que ele estava vivendo o momento bom dele e morreu lá no momento bom dele? O outro não, ele estava vivendo o momento mal dele e foi preservado no momento mal. O rapazinho que ganhou o carro, né? E alcoolizado, dirigiu, correu, bateu, morreu ele e a paquera dele. Por imprudência. O outro que estava em casa triste, eu não ganhei o carro do meu pai. E nem sei quando vou ter ficou com a vida preservada. Aprendeu o valor de muitas coisas. Entendeu? Então é isso. Tchau, Deus abençoe vocês.